Fala galera do canal Bodybuild Brasil, olha aqui mais uma vez Vitinho Lima trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje uma comparação aí que a galera pediu nos comentários. Dois caras com shape top, Kevin Levrone versus Phil Heath. Quem se sairia melhor num confronto, na minha opinião. E eu também quero ver a opinião de vocês aqui nos comentários, beleza? Se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, dando a sua opinião e também comentando aí sobre o shape desses dois, qual dos dois você prefere. Ativa o sininho para receber as notificações e é isso aí, bora lá! Mas você é muito do filho da p***, hein? Galera, eu já queria falar pra vocês que eu fiz um post no Instagram com esse confronto aqui, né? Esse provável confronto de um top 10 no Mr. Olympia de 2020, né? Atletas que a gente tem a expectativa de talvez subir ou não no Mr. Olympia de 2020. Aí fica aquela questão, será que vai? Imagina esse line-up aqui, né? Então aguardem aí esse vídeo, eu vou falar sobre esses 10 atletas que talvez compitam aí nesse ano de 2020, beleza? Mas esse vídeo aqui é para falar sobre Kevin Levrone versus Phil Heath. Vamos lá. Então, galera, e esses dois tiveram a oportunidade de confrontar no Mr. Olympia de 2016, onde teve aí o retorno do Kevin Levrone, um retorno com um shape sensacional para a idade que o Kevin Levrone subiu no Mr. Olympia. E o tempo que ele levou também para reconstruir esse shape foi muito curto, né? Um cara aí da Flex Magazine fala que era um novato, se eu não me engano, o neto do Joey Wilder, alguma coisa assim, viu o Kevin Levrone há 6, 8 meses do Olympia e, tipo, só simplesmente lá no escritório e tal, conversando. O cara é novo, não conhece muito bem ainda do esporte. Aí diz que daí a pouco o cara vai ver o Kevin Levrone no show e o cara pensa, não pode ser aquele cara, né? Então a evolução do Kevin Levrone foi realmente aí numa faixa de 6 a 8 meses que ele estava parado dos treinos, decidiu treinar e já subiu no Mr. Olympia com esse shape aqui. E a gente vai comentar um pouco mais sobre Kevin Levrone versus Phil Heath, qual se sairia melhor. E lembrando, galera, a gente sabe que são épocas diferentes, recursos diferentes, até os que competem atualmente usam recursos diferentes. Ou vocês acham que todos os atletas usam a mesma coisa, a mesma quantidade, treinam nos mesmos aparelhos, usam as mesmas tecnologias? Não, você é burro, cara, que loucura. Não, galera, então recurso diferente, até os caras que estão competindo atualmente os caras usam, né? A gente tá fazendo aqui apenas uma comparação para brincar, para criar um conteúdo. Isso aqui não é um campeonato, então a gente não vai dar premiação e nem a nossa opinião vai ter algum peso no nome desses dois caras. O que é que você acha? Uma perda de tempo. Então é isso aí, já passadas essas informações, vamos lá. Então, galera, falar logo aqui sobre Kevin Levrone, um shape sensacional. Eu acredito que entre os meus 5 melhores atletas, os 5 shapes que eu prefiro, Kevin Levrone com certeza estaria dentro aí de um top 5 dentre os melhores, e eu acredito que para a maioria das pessoas o Kevin Levrone também está dentro dessa linha aí. O Kevin Levrone, que apresentou um shape sensacional, é um dos chamados reis
sem coroa, mas que vale por muitas coroas que alguns já tiveram e não são mencionados, né? Por exemplo, Kevin Levrone, ele é muito mais mencionado do que Frank Zane, do que Chris Dickerson, do que Franco Columbo, do que o próprio Lee Haney, né, que tem 8 títulos de Mr. Olympia. O Kevin Levrone é muito mais citado em vídeos, em revistas, em tudo, né? É o bichão mesmo, hein, doido? Então é um cara que não venceu um título de Mr. Olympia, mas o nome dele ficou cravado aí, ficou marcado entre os mais tops aí e é mais conhecido do que muitos Olympias. E também falar sobre Phil Heath, aquele cara que foi o último old school, né? Com certeza o Phil Heath foi o último atleta a mostrar esse nível de condicionamento em cima do palco, o glúteo fibrado, posterior de coxa totalmente cortado, está entre as melhores costas de todos os tempos, o shape fenomenal. E vejam que isso aqui foi em 2017, né? Ele apresentou esse shape aqui em 2017, um dos shapes mais criticados. Isso aqui foi Arnold Classic de 2010. Então Phil Heath também é um dos caras aí que está entre os maiores shapes do bodybuilding. Na minha lista de top 5, o Phil Heath sem dúvida seria o segundo. Primeiro seria Ronnie Coleman, depois o segundo seria o Phil Heath, mas isso aí é assunto para um outro vídeo aí. Talvez eu faça um vídeo falando sobre o top 5 ou top 10 de meus atletas preferidos, beleza? Vamos falar agora sobre o confronto desses dois caras. Eu não encontrei, incrivelmente, fotos boas do Kevin Levrone fazendo duplo bíceps de frente. Então eu acabei pegando essas que são em estúdio, né, fotos preparadas. E o Kevin Levrone não está fazendo a pose da mesma forma como o Phil Heath. Então foi apenas para que fazer um vídeo sem ter um duplo bíceps de frente comparando atletas de bodybuilding é praticamente impossível, né? É a primeira pose das poses compulsórias de qualquer competição. Já aqui na expansão de dorsal eu encontrei diversas fotos boas do Kevin Levrone, ele que tinha uma expansão muito boa. Eu acredito que nos anos 90 ficaria atrás apenas do Dorian Yates, expansão de dorsal top, o ombro do Kevin Levrone era muito largo, os tríceps gigantes, totalmente pontudos, né? Então trazia uma estética muito agradável ao shape do Kevin Levrone. O Phil Heath, ele já tem ombros encurtados, mas eu acredito que os quadríceps dele tem mais volume, mais recorte, e o Phil, no meu ponto de vista, tem mais densidade. São dois shapes, como eu costumo falar, são dois shapes bem equivalentes, né? Seria uma disputa muito top. Meu ponto de vista, o Phil venceria por conta do condicionamento e principalmente por conta das costas. Eu vou mostrar para vocês as poses de costa aqui, mas vamos focar aqui agora. Peitoral de lado, né? Uma pose muito boa do Kevin Levrone e do Phil Heath. Eu acredito que essa pose é carro-chefe desses dois atletas, né? Eles que têm ombros gigantes, peitoral muito cheio, braço muito grande também. Então eu acredito que os dois são muito equivalentes. Eu acredito que o Phil venceria o Kevin apenas na densidade, né? E no condicionamento, que eu acredito que o Phil ainda apresentava um condicionamento superior ao Kevin Levrone, assim que o Kevin Levrone subiu um pouco mais de peso. A gente sabe que no Mr. Olympia de 1992, Kevin Levrone chegou com uma condição incrível que o Phil não apresentou em palco, porém o peso que o Kevin Levrone estava naquela competição não tem nem comparação com esses aqui, né? E nem comparação também ao peso que o Phil subia nas competições. Abdômenes e pernas, essa não é uma boa pose do Phil, ele fica muito mal nessa pose. O Kevin Levrone, eu não encontrei muitas fotos também, mas mesmo assim a superioridade do Kevin, sem dúvida nessa pose aí. Eu acho que a maioria dos atletas que competir com o Phil vai vencer dele, aí pelo menos a maioria dos top vai vencer ele na pose de abdômenes e pernas. Acredito que até Frank Zane seria capaz de vencer o Phil nessa pose. Tríceps de lado, pose top para os dois atletas. Continua com a mesma impressão, os dois com shape top, tríceps totalmente grandes, gigantes, cortados também, peitoral muito cheio, linha abdominal. Os dois estavam bem equivalentes, né? O Phil tá mostrando alguns detalhes a mais, mas eu acredito que isso aí é o fator de iluminação e talvez pintura, mas o braço do Phil tá entre os 3 melhores da história, né? O Kevin Levrone tem braços muito bons também, mas eu acredito que o Phil tem braços mais fortes. Então nessa pose aqui, eu acredito que o Phil sairia vitorioso. Mais musculoso, pose top dos dois. Eu comentei isso lá no Instagram, que os dois tinham braços muito poderosos. A pose de mais musculoso dos dois é muito boa, mas eu acredito que por ser
uma pose que conta muito volume, eu acredito que o Fio ainda sai vencendo o Kevin Levrone por conta do tamanho dos braços, né? E os ombros do Fio também acabou apresentando um tamanho maior, o peitoral um pouco mais cheio e os quadríceps um pouco mais volumosos, mas vejam como o quadríceps do Kevin Levrone não eram ruins, não acompanhavam assim muito o tronco, mas não eram quadríceps ruins. Mais uma pose de mais musculoso, porém com a mão aqui no quadríceps, né? E aí a gente vê que os dois apresentam um shape muito bacana, o Fio com braços, eu acredito que maiores, mas o Kevin Levrone também ficou muito bem nessa pose. A superioridade do Fio aqui se dá no preenchimento de peitoral. Como vocês podem ver, dá para notar que o peitoral do Fio nessa pose aqui tá mais cheio do que o peitoral do Kevin Levrone. Mas é aquilo que eu falei para vocês, galera. São dois caras com um shape bem equivalente. Esses dois numa competição, vamos esquecer um pouco as costas, mas esses dois de frente numa competição ia ser aquele mínimo do mínimo detalhe, né? Eu quis colocar essa foto aqui do Fio, isso aqui é o Fio em 2008, o Fio ainda não estava com todo aquele volume que ele apresentou em 2010 para frente, mas como é uma pose que estava bem parecida com essa do Kevin Levrone, eu resolvi colocar e eu acredito que continuam equivalentes, mesmo sendo o Fio aqui no início de carreira, acredito eu que ele ainda conseguiria bater de frente legal com o Kevin Levrone e os recortes. Vejam como os detalhes até no quadríceps do Fio acaba se mostrando uma superioridade, mas o Kevin Levrone com um shape ainda mais cheio e o Fio com um shape mais agressivo. Coloquem nos comentários aí o que vocês acharam dessa pose e qual dos dois vocês escolhem. Expansão de dorsal de costas, aí a gente vê que o Kevin Levrone, ele tinha um shape muito bacana de frente, de costas não era tão bom assim. Ele não cortava tanto os posteriores, não fibrava tanto o glúteo, mas tinha uma estética que eu acredito que é até mais agradável do que a estética do Fio. E os braços dele acabavam ficando com uma aparência mais legal do que os braços do Fio, por mais que o Fio tenha braços maiores, braços mais poderosos, mas mesmo assim eu acredito que o Fio vai conseguir uma vitória aí por conta de posterior de coxa, que é fenomenal. O único para bater de frente aqui com o Fio é Ronnie Coleman. Glúteo mais fibrado, né? Então, assim, é um momento em que o Fio também foi criticado demais por conta do abdômen. Tava com o shape já em decadência, mas mesmo assim ainda apresentou características muito top. E é nesse momento aqui que a gente vê que o Kevin Levrone, meu ponto de vista, não conseguiria vencer o Phil Heath numa competição. Posterior do Kevin Levrone bem cortado também, bastante detalhe, não tão profundo quanto o do Fio. Quando sobe do glúteo para cima e o Fio esmaga, né? Aí o Fio, a superioridade dele é gigantesca. São poucos os atletas aí que vão virar de costa e conseguir bater de frente com o Phil Heath. Uma outra foto aqui, né, diferente, para mostrar para vocês que não foi um ano só que o Kevin Levrone apresentou umas costas não tão boas, foi em vários anos, ou melhor, em toda a carreira dele. Uma coisa que ele sempre pecou foi nesse volume aqui das costas, na parte alta, né? Então eu acredito que quando virasse de costas, o Kevin Levrone não conseguiria vencer o Phil Heath numa competição, mesmo nos anos 90. Eu acredito que se o Fio competisse nos anos 90 com o mesmo shape dos anos 2000, ele conseguiria sair à frente do Kevin Levrone. Pose top dos dois, né? Não é uma pose compulsória, mas é uma pose que os atletas mostram bastante detalhe. Vejam como a questão que eu falei aqui para vocês, ó, sobre o preenchimento do peitoral do Fio ser superior ao do Kevin, fica muito mais evidente. Aqui nessa pose você vê que tem meio que uma falha aqui nesse meio aqui do Kevin Levrone. Você vê que o Fio já sobe o fecho de fibra muito mais equivalente. Isso aqui é Fio 2008, né? Então, Fio 2008, o Kevin Levrone 95, já estava com um shape bem volumoso, bem bacana, como eu falei no início do vídeo. Dois shapes, caras, bem similares, bem equivalentes numa competição, esquecendo as costas, como eu falei para vocês, os dois iriam bater de frente. Aquele que viesse num condicionamento melhor, eu acredito que sairia vitorioso, mas quando virasse de costas, acredito eu que o Kevin Levrone, infelizmente, não tinha costas suficiente para bater com o Phil Heath, né? Mas coloquem nos comentários aí o que é que vocês acham, deem a opinião de vocês. No Instagram eu fiz uma enquete com essas mesmas fotos. Em 90% das fotos o Fio venceu, e venceu com folga. Saía 70-30, 60-40. Porém nessa primeira foto aqui, ó, eu vou mostrar essa primeira foto e aí a gente já encerra o vídeo.
Porém, nessa primeira foto aqui, a galera do Instagram preferiu o shape do Kevin Levrone. Nessa foto aqui, nessa pose, o Kevin Levrone saiu na frente aí na enquete lá do Instagram. Eu queria ter gravado a enquete pra vocês, mas acabou não dando tempo, beleza? Então é isso aí, o vídeo de hoje é esse aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já clica em se inscrever, deixa o seu like, ativa o sininho pra receber as notificações. Vai sair muito mais conteúdo desses aí. Coloquem nos comentários se vocês querem mais alguma comparação de atletas, principalmente assim, que são atletas com shapes similares dos anos 90, dos anos 80, com atletas da nova era, né? Então, é isso aí, o vídeo de hoje é esse. Eu agradeço vocês terem ficado até aqui. Se puder deixar o like e se inscrever, ajuda demais. Te ajudar, te ajudar! Ajudar a fazer o quê, rapaz? Seu criminoso, seu bandido! Ajudar você a comprar droga, a comprar tóxica! Beleza? Então é isso aí, beleza? Falou e fui!